Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula do nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como desenvolver, implementar aí um projeto multilinguagem utilizando o CodeIgniter 4. Então, caso você tenha necessidade de criar um projeto que esteja disponível em vários idiomas, eu vou mostrar para vocês como é fácil e como você consegue reutilizar bastante os recursos que o framework te oferece. E aí você vai conseguir criar seu site aí em versão em inglês, versão em português, versão em espanhol, tudo de forma bem simples, bem prática e bem tranquila, tá? Aqui temos a página de documentação, dessa parte fala sobre a localização, né, da sua aplicação, parte da tradução multidioma. Eu tenho aqui já um projeto em CodeIgniter 4 que eu acabei de instalar e estou executando aqui no meu servidor local, tá? Então só fiz o download através do Composer, não fiz nenhuma configuração ainda, a gente vai fazer tudo junto. E eu desenvolvi também aqui um projeto no GitHub, né? Disponibilizei um projeto no GitHub contendo um template que a gente vai utilizar, tá? É só um arquivo HTML que eu tenho aqui. É o arquivo que a gente vai utilizar para desenvolver o exemplo aqui. Então eu tenho um template aqui já pré-pronto em inglês e eu vou mostrar para vocês como fazer a adaptação também no português, tá? Aqui no meu Visual Studio Code, o projeto, a pasta, né, do projeto que eu acabei de criar, que eu falei para vocês, e vamos iniciar aqui agora fazendo as configurações iniciais, tá? Primeira coisa, vocês vão vir aqui nesse arquivo env, tá? A gente vai renomear esse arquivo para .env e dentro desse arquivo eu vou descomentar aqui a linha 17 e vou trocar aqui de production para development. Certo? Feita essa configuração aqui, eu posso salvar o arquivo, posso fechar. Agora eu vou vir aqui na pasta app, dentro da pasta app na pasta config e aqui eu vou abrir o arquivo app.php. Vou aumentar aqui para melhorar a visualização de vocês. Aqui a URL do nosso projeto, né, localhost 8080. Como eu estou executando ele aqui a partir do Spark, né, que é o arquivo aqui do CodeIgniter, ele já starta o servidor localmente e nessa porta 8080, tá? Aqui a gente vai alterar algumas configurações, como por exemplo aqui, ó, tem o index page, a gente vai deixar vazio, tá? Porque eu não quero utilizar não quero que fique explícito, né? A gente vai utilizar o URL amigável, não precisa ficar aparecendo o index.php lá na URL. Então eu vou tirar, deixar assim com aspas vazias, tá? E descendo mais um pouquinho, a gente vai procurar pela linha 73, mais ou menos aí, tá? Pela propriedade default locale, que é justamente a variável que salva qual é o idioma padrão do seu projeto, tá? Aqui o padrão é English, tá? Então ele coloca aqui o EN. Você pode trocar, né? Vamos supor que se o seu site, o seu projeto, o padrão for português, você pode trocar aqui e deixar PT, né? Que aí ele vai automaticamente puxar essa configuração aqui na hora de carregar aí as suas views, né? Os seus controllers, né? Fazer as requisições e assim por diante. Além dessa informação aqui, tá? No meu caso aqui eu vou deixar em English mesmo, tá? Não vou alterar, vou deixar assim, levando em consideração que o padrão, né, o default do projeto seja em inglês, e aí depois eu vou dar a opção dele trocar também para o português, mas tanto faz, pode deixar em português trocando para o inglês ou vice-versa. E aqui embaixo a gente tem uma outra propriedade, que é essa propriedade aqui, ó, locais suportados, né, supported locales. Então, no meu caso aqui, ó, eu vou fazer o site em versão inglês e também em versão português. Então, eu vou adicionar aqui uma posição nesse array, colocando justamente a sigla, né, a indicação da versão em português, que eu vou colocar aqui PT, certo? Beleza? Eu vou deixar aqui só essas configurações, tá? Salvar esse arquivo app.php. E agora eu vou criar um novo controller, tá? Eu tenho aqui, ó, por enquanto, só o controller base e o controller home, que é aquele que carrega essa página aqui que eu mostrei para vocês. Ó, carrega essa view aqui de welcome, né? De boas-vindas. Então eu vou abrir aqui o meu servidor. Deixa eu só ver se eu acho que eu fechei ele aqui sem querer. Deixa eu atualizar. Olha, fechou. Deixa eu executar ele aqui de novo. Ó, PHP Spark Serve. Tá dando um erro no rewrite aqui. Isso aqui é por causa do meu antivírus, tá? Só um minutinho, eu já faço a correção aqui e retomo o vídeo.
Bom, agora sim, tá? Era o antivírus que tava barrando lá o arquivo de rewrite, né, das URLs. Agora sim, aqui, ó, rodando o PHP Spark Serve. E aqui, ó, dando uma atualizada, funcionando perfeitamente, tá? Vou criar um controller novo para a gente poder também, a partir desse controller, chamar a view e copiar lá aquele template do GitHub, tá? Então, vou deixar esse terminal aqui rodando. Eu vou abrir outro terminal. Beleza, abri outro terminal aqui e vou agora criar o controller através também do Spark, tá? Então o comando aqui, ó, php spark make controller e vou chamar esse controller de hosts, tá? Porque vai ser uma página de venda lá de hospedagem, tá? Então vou criar como hosts aqui, já vocês vão entender por que esse nome, ok? Então criei aqui o hosts. Ó, vou diminuir aqui um pouquinho, vou vir aqui, ó, em app, controllers e agora sim vou abrir o hosts, tá? Então tá aqui o meu controller e aqui dentro dele eu vou chamar uma view também hosts, tá? Ele vai carregar essa view. Aí dentro da pasta views agora eu crio esse arquivo, né? Então novo arquivo e chamo aqui, ó, de hosts.php. E aqui dentro do hosts a gente vai copiar e colar aquele template que eu disponibilizei para vocês no GitHub, tá? Então eu volto aqui, venho aqui, ó, abro o arquivo index.html e aí eu vou copiar todo o conteúdo aqui desse documento, tá? Então venho até aqui, copiei, beleza? Volto aqui no meu hosts, na view e colo, beleza? Colei aqui o meu código HTML, vou salvar esse arquivo, tá? E agora eu vou criar uma rota para eu poder acessar o controller hosts, que vai, por sua vez, carregar a view hosts, tá? Então venho aqui em config e procuro aqui o arquivo hosts.php, que é o arquivo de rotas, né, de configuração de rotas do CodeIgniter. Desço e aqui, ó, depois tem aquela rota definida, né, aquela padrão lá que é o home, que carrega aquela página de boas-vindas. Eu vou criar outra rota aqui agora, ó, hosts get hosts. Esse endpoint aqui vai chamar a classe hosts método index, que é aqui, ó, o controller que a gente criou, hosts método index, tá? Bom, beleza, salvei aqui, posso voltar no meu navegador e fazer o teste agora. Localhost 8080 e vou colocar aqui, ó, um barra hosts. E ele vai carregar essa página aqui, tá? Então, um template que eu baixei lá do próprio Bootstrap, tá? Bem simples. Ele tem aqui, ó, a logomarca e o nome do site, né? Host Service Sample. Aqui é a opção de trocar do inglês para português. E aqui a informação, price, um pequeno texto aqui embaixo. As duas opções, as descrições aqui tudo em inglês, tá? Porque aqui eu falei para vocês a versão padrão é em inglês. Tem aqui também a parte dos pacotes, né? E aqui embaixo o menu, beleza? Então esse template aqui que a gente vai utilizar, perfeito? Muito bem, ó, vou voltar aqui no VS Code, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou subir aqui, diminuir aqui o config. Vocês vão ver aqui, ó, que dentro da pasta do seu app existe aqui uma subpasta chamada language, tá? E aí dentro dessa pasta language, por padrão ele já vem com essa pasta n, tá? Que é a pasta do English, que é onde você vai deixar os textos, né? Os valores, né? Os textos mesmo para quando você estiver utilizando o seu projeto na versão em inglês. E aí aqui no caso a gente vai criar uma outra pasta que a gente vai chamar de PT, né? Que é o do português, que é onde vai estar as mensagens, né? Os textos do site, do projeto, do sistema, no idioma português para poder ser carregado, tá? Muito bem. Então aqui, ó, vamos supor que vamos supor não, né? A gente está aqui, ó, em um arquivo hosts, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai dentro da pasta language, a gente vai criar aqui, ó, dentro da subpasta en, né? A gente vai criar aqui um novo arquivo chamado hosts.php. E aí o que esse arquivo vai fazer? Ele vai
armazenar dentro dele todos os textos, tá? Que vão ser utilizados aqui, que a gente vai utilizar no controller e no view de hosts, tá? E aí eu tenho que fazer a mesma coisa no arquivo PT, né? Na pasta PT, aliás, ó, botão direito, novo arquivo e crio aqui também o hosts.php, tá? Eu posso chamar esse arquivo de qualquer coisa, tá? Poderia chamar de app, poderia chamar de site, poderia chamar de, enfim, você pode dar o nome que você quiser para esse arquivo. Eu chamei de hosts, tá? Porque vamos supor que a gente tenha várias páginas dentro do nosso projeto. Eu posso ir separando aqui as traduções de página a página. Então, tudo que envolver o barra hosts eu coloco dentro desse arquivo. Se eu tivesse outro, por exemplo, de contato, né? Eu criaria outro arquivo chamado contato, ou contact, em inglês, e que eu jogaria tudo lá dentro, tá? Enfim, aí fica a seu critério, tá? A única observação que eu faço é que os arquivos em ambas as pastas tem que ter o mesmo nome, tá? Tem que ter o mesmo nome aqui para não dar erro lá na hora de carregar. Então aqui dentro do hosts, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui, ó. Primeiro eu vou abrir a tag do PHP. E aí eu vou criar aqui dentro, ó, tem que colocar aqui dentro um return e retornar aqui um array, tá? Por exemplo, dentro desse array, eu vou colocar aqui uma posição chamada title, tá? Vou colocar title e eu vou falar que esse title aqui, ele recebe esse título aqui, ó, pricing, tá? Então eu vou copiar esse texto aqui e vou falar aqui, ó, que o title vai ser pricing, tá? E vou colocar aqui e vou colocar o description valendo esse texto que tem logo abaixo aqui, tá? Então eu vou copiar esse texto e vou jogar ele dentro aqui da posição description. Então eu joguei aqui, tá? Corrigir essa aspas para ele não dar problema. Faltou o description aqui. Vou colocar isso aqui para baixo para melhorar a visualização. Então tá aqui. Um ponto e vírgula aqui embaixo. Então olha só, eu tenho aqui ó, o title e o description desse arquivo de tradução quando é o idioma em inglês, tá? Aliás, coloquei no arquivo errado aqui, eu coloquei dentro do PT, então eu vou copiar isso aqui e colocar aqui no inglês. Copiar tudo. Ó, agora sim está no local correto, que é a página, que é o arquivo do inglês, ó, aqui em cima, N, tá vendo? Então salvei aqui no português, então eu vou trocar, vou colocar aqui, ó, preços e vou colocar esse texto aqui em português. Então vou solicitar aqui a ajuda do Translate do Google. Ó, joguei aqui, tá? Copiei e vou colocar ele aqui, esse texto aqui. Então isso aqui é quando ele estiver executando a partir de um site aliás, a configuração em português, tá? Então eu salvei, eu tenho aqui agora a versão em inglês e a versão em português, tá? O próximo passo agora é eu voltar aqui na view e trocar, né? Porque aqui na view, por exemplo, ó, descendo aqui até mais ou menos a linha 99, onde tem que é o pricing, esse texto está fixo. A gente vai ter que trocar para ele mostrar aqui, não o price, né? Ele vai mostrar pricing se tiver na versão inglês do site e preços se tiver na versão português do site, tá? Para fazer isso, ó, a gente vai abrir aqui uma tag do PHP e existe uma função já habilitada aqui no CodeIgniter 4, que é a função lang. Ó, echo lang. E essa função lang é justamente a função que vai pegar qual é o idioma que está habilitado no seu projeto e aí ele vai carregar aqui o texto de acordo com a configuração, tá? Então, por exemplo, para eu chamar aqui um determinado texto, eu coloco aqui ó, o nome do arquivo que eu quero. Então, o arquivo lá que a gente criou, né? Foi hosts. E aí eu coloco ponto e jogo a posição daquele array que a gente criou. Por exemplo, aqui eu vou colocar o título, né? Então eu chamo aqui a posição title. Então eu vou colocar aqui hosts.title. Beleza? E aí ele vai carregar o quê? Ele vai carregar pricing, se ele estiver acessando o site em inglês,
e preços se ele estiver executando o site em português, tá? Nessa linha de baixo aqui, na linha 100, eu vou apagar o texto e vou colocar o description, né? Que é a outra tradução lá que a gente fez. Então eu coloco aqui, ó, abro a tag do PHP e coloco echolang e coloco aqui hosts.description e fecho a minha tag do PHP. Beleza? E aí tá configurado. Ó, se a gente atualizar aqui, ó, veja que não mudou nada, né? Porque eu estou na versão em inglês, ele não vai mudar nada. Mas vamos fazer um teste, ó. Vamos voltar aqui no nosso arquivo app.php e vamos trocar aqui embaixo, ó, o default locale. Vamos trocar de em para pt. Então eu estou trocando o padrão aqui do meu site de inglês para português, tá? Salvei. Ó, se eu voltar aqui e atualizar, vejam que ele mudou, ó, preços. E aí ele coloca aqui o texto em português, né? A descrição, né? O description em português. Viram só como funciona? Beleza? Então vou voltar aqui para inglês. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai configurar aqui, ó, esses links, né? Vai criar um controle e configurar esses links aqui para o cara poder, ele não precisa alterar no código, obviamente, né? Para ele conseguir alterar o idioma, ou o visitante conseguir alterar o idioma, clicando aqui nessas opções. Ele clicou no English, carrega as informações em inglês. Clicou no português, carrega as informações em português, tá? Perfeito. Para fazer isso, a gente vai salvar na seção qual é a preferência do usuário, tá? Então a gente vai salvar na seção ou o valor N ou o valor PT, tá? Então, como a gente pretende utilizar aqui a internacionalização, né, a localização para todos os controles que tiver no projeto, né, não só a página de host, mas as possíveis outras páginas que possam vir a ter, e todos os controllers eles estendem, né, eles herdam esse base controller, então eu vou fazer dentro do base controller a funcionalidade de salvar na seção qual é a linguagem, né, o idioma que o usuário escolheu, tá? E aí isso aí já vai ficar habilitado para todas as páginas, visto que todos os controllers vão estender esse base controller. Então eu venho dentro do base controller, ó, e aqui embaixo, ó, dentro do init controller, que é o construtor aqui dessa classe base controller, tá? Ele até já dá um exemplo aqui, ó, de como instanciar a sessão, tá? E é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai, ó, podemos pegar aqui, ó, esse trecho do código, ó, dou um Ctrl C, embaixo aqui, ó, onde não tem comentário, eu colo. E aí eu estou salvando então dentro desse session, né, dentro desse atributo aqui, a library lá de sessão do CodeIgniter, tá? Na linha de baixo, eu vou fazer assim, ó. Se não tiver uma sessão para o idioma, salvamos o idioma padrão. Qual que é o idioma padrão? É justamente esse configurado aqui no default locale da configuração, tá? Então, se não tiver nenhum, a gente carrega em inglês. Se tiver algum já salvo em sessão, aí a gente carrega de acordo com a preferência do usuário, tá? Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Ó? Vamos fazer uma condição ternária, tá? Então, eu vou colocar assim, ó. Se o this session get, vamos chamar de quê? Vamos chamar de lang, né? Que é a abreviação de language. Então, se o getLang for falso, né? Ou seja, ele não tiver setado, veja que eu coloquei o operador not aqui, ó, se ele não tiver setado, a gente faz o this session set e aí a gente seta o valor padrão, tá? O idioma padrão. Então eu coloco aqui, ó, lang e vai receber o config, uma função config, carrego aqui as configurações do app, tá? Ó, veja que aqui no arquivo app a classe se chama app, tá? E aí essa função config eu passo qual é o arquivo de configuração que eu quero. O arquivo de configuração que eu quero é o arquivo app, tá? Então aqui, ó, config app. E aí eu chamo aquela propriedade lá que é o default locale. Beleza? Ó, vamos melhorar isso aqui, ó. Vamos colocar isso aqui na linha de baixo. Vou colocar isso aqui embaixo aqui já também, dá um ponto e vírgula. E aí aqui eu coloco o else, né? Então esse aqui é a condição
Isso aqui, caso a condição seja verdadeira. Caso ela seja falsa, o que nós iremos fazer? Né? A gente não faz nada, deixa assim. Tá? Porque se a sessão já está salva, tá? Eu não preciso mudar nada. Agora, se ela não está salva, eu carrego o default ok, tá? E aí, para finalizar aqui embaixo, eu seto a sessão dentro da requisição, tá? Então, aqui em cima, vocês vão ver que existe essa variável request aqui, ó. Essa variável request, ela tem o locale dela lá dentro, tá? Esse locale, ele pega por padrão do default locale, tá? Então, se nesse caso, o que a gente está fazendo? A gente está substituindo ele do default locale pelo que a gente salvou na sessão, tá? Porque aí ele vai ter a informação sempre correta. Porque caso, por exemplo, aqui nesse caso, o inglês é o padrão, mas o usuário optou por acessar em português, a gente tem que fazer essa substituição nesse request. E aí, para fazer isso, eu coloco ó, this request e chamo aqui o método setLocale e passo a minha sessão lang, né? Então, this session get e passo aqui o lang. Salvei, tá? Então aqui criamos a variável session, né? Instanciamos ela, fazemos a verificação. Se tem uma session já setada, ele não faz nada. Se não tem, ele pega a linguagem, o idioma padrão e salva ele na sessão, tá? E aqui embaixo a gente troca isso aí no request para poder funcionar lá no controller e na view posteriormente, ok? Beleza. Agora vamos fazer o seguinte, a gente vai criar um controller para poder trocar de um idioma para outro, tá? Então aqui no meu terminal vou colocar aqui, ó. Opa, lugar errado. Aqui, PHP Spark make controller. Vou chamar ele aqui de change lang, que é o change language, né? Trocar o idioma. Tá? Então criei aqui esse controller. Posso descer aqui esse terminal e eu venho aqui agora do lado e abro esse arquivo, ó, changelang, tá? Abri ele aqui. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente nesse método index, a gente vai receber o lang para poder ser substituído, tá? Então a gente coloca aqui, ó, lang e aqui embaixo a gente salva esse novo idioma nessa variável sessão, né, no sessão lang, tá? Então vamos colocar aqui, ó, this session set lang e aí a gente passa a variável lang que veio como parâmetro, certo? Então ele vai trocar, né? Ele vai salvar na sessão o novo idioma que o usuário está escolhendo. Depois que ele fizer isso, a gente pode dar um return redirect e aí a gente manda ele de volta lá pro hosts, certo? Então a gente redireciona ele novamente lá para a página de hosts. Beleza, esse arquivo aqui está pronto, a gente precisa criar uma rota aqui agora para troca de languages, né? Então a gente vem aqui ó, no roots e vamos criar aqui, ó, change lang e colocamos ó, roots get. Então se ele receber aqui ó, o when, ele carrega o change lang, né, que é o controller método index e passa end como parâmetro. Beleza? Copio essa rota e crio a rota do português. Então, se ele receber o /pt, ele chama o método changelang, método index e passa o parâmetro pt. Beleza? Salvei. Agora, lá no arquivo de hosts, aliás, na view, né, na view hosts, a gente, ó, tá vendo que aqui tem os ícones, os links, né, de English e português, ó, são esses caras aqui em cima. Então, a gente vai definir aqui, ó, quando ele for para o N, né, ele troca para inglês. E quando ele for /pt, ele altera para português, tá? Que são as rotas que a gente acabou de criar, ó, N e pt, tá? Aqui também, ó, N e pt. Esse valor N ou pt que a gente definiu aqui, ó, ele vai ser passado como parâmetro aqui nesse método e vai ser setado na seção, tá? Então, beleza. Voltando aqui, então, se eu atualizar, ó, vejo que está em inglês, tá? Porque é o padrão é English mesmo, tá? Que a gente definiu lá nas configurações do projeto. Se eu clicar aqui, ó, no português,
Vejam que ele vai, ó, ele vai trocar para português e quando ele for redirecionado novamente aqui para a página de hosts, já vai estar aparecendo em português aqui. Certo? Se eu clicar no English novamente, ele volta para a versão em inglês. Agora a gente vai continuar fazendo as traduções aqui, né? Principalmente dessa parte aqui da hospedagem, tá? Então eu vou voltar aqui. Deixa eu fechar alguns arquivos. Esse eu não preciso mais. Esse aqui também não. Vamos aqui no arquivo hostzen, tá? Então vamos criar aqui agora, ó, vírgula, né? Criar uma posição nova no meu array, que vai ser o plans, que é as informações dos planos, né? Que eu tenho dois planos aqui, ó, o free e o pro, tá? Então vou criar aqui, ó, plans. E dentro dele eu vou criar outro array para poder salvar. Ó. Aqui dentro dos planos eu vou ter o plano free, beleza? Esse plano free ele vai carregar um array. E eu vou ter também o plano pro, que também vai carregar um array, tá? E aí dentro do free, ó, a gente pode salvar essas mensagens aqui, ó. Então eu vou ter uma mensagem de usuário, espaço, suporte e help, né? O help center aqui. Então a gente vai colocar aqui, ó, na posição users, a gente escreve, ó, 10 usuários incluídos. Beleza? Na posição space, a gente coloca 2 GB de storage, né? Ó, copiei, joguei aqui. Faltou uma vírgula aqui em cima. Vírgula, vírgula. No suporte, ele vai ter o e-mail suporte. E aqui no help, ele vai ter help center access. Faltou uma vírgula aqui em cima. Beleza? No Pro, ele também vai ter essas 4 mensagens aqui, ó. Então eu copio e jogo aqui embaixo. Certo? E aí eu só altero. Então aqui ao invés de 10 é 20. Aqui ao invés de 2 GB são 10 GB. Aqui é o Priority Mail Support. Então eu coloco aqui. E o Help Center Access ficou o mesmo, tá? Além disso a gente tem os botões aqui embaixo, né? Então vamos colocar aqui também, ó, vírgula, button, opa, button. Esse button ele vai sign up for free. Sign up for free. E aqui embaixo ele tem o button que vai ser get started. Então, get started. E salvei aqui então as mensagens dos planos, tá? Beleza, volto aqui no meu arquivo de hosts. Aliás, vamos fazer em português já também, né? Então vou copiar aqui, ó. Desse plans aqui até embaixo onde fecha o array. Vou copiar e vou colocar também em português. Só identar ele aqui certinho, ó. Então esse aqui é as mensagens para quando ele for em português, tá? Então vamos trocar aqui, ó, 10 usuários incluídos, 2 GB de armazenamento, suporte via e-mail, acesso ao centro de ajuda. E aqui inscreva-se grátis. Embaixo, 20 usuários incluídos, 10 GB de armazenamento, suporte prioritário via e-mail, acesso ao centro de ajuda e aqui, sei lá, assinar esse plano. Beleza? Então tem aqui agora as mensagens em português, tá?
Vejam que agora a gente tem arrays multidimensionais, né? Então tem uma posição do array, só que essa posição aponta para um outro array que tem uma posição que aponta para outro array, tá? Então como que a gente vai percorrer nesse array aqui de forma dimensional, tá? A gente vai voltar aqui na nossa view de hosts e a gente vai ter aqui a parte dos, ó, aqui mais ou menos na linha 112. Aliás, aqui na linha 109 primeiramente. Aqui a gente tem o título do plano, né? Na verdade, acho que a gente esqueceu de pôr esse título do plano aqui. Vou colocar aqui antes do users, a gente coloca aqui, ó, title e coloca aqui que ele se chama free. E aqui embaixo a gente coloca um title e fala que ele se chama pro. Coloca uma vírgula e uma vírgula aqui. E aqui a mesma coisa. Vou colocar aqui, ó, grátis, né? Aliás, aqui não é grátis, aqui é o title. E aqui sim eu coloco grátis. E aqui embaixo também title. E coloco aqui pro. Beleza? Voltando agora na view hosts, ó, aqui ao invés do free a gente quer colocar o título lá do arquivo de tradução, tá? Eu coloco, ó, tag do PHP, echo, chama a função lang, e aí eu passo aqui aquela posição certinha, né? Então aqui, ó, eu tô no arquivo hosts. Dentro do arquivo hosts, ó, eu vou chamar a posição plans. Então eu chamo aqui, ó, plans. Dentro do plans eu quero a qual posição do array? Eu quero a posição free. Então eu chamo a posição free e por fim eu chamo a variável que eu quero, que é a variável title. Então eu chamo aqui, ó, title. Beleza? Salvei, ó, volto aqui, atualizei, ó, vejo que está aparecendo free normal, só que se eu for para o português, ele aparece grátis, tá? Beleza. Agora a gente precisa trocar essa lista aqui, né? Ó, dentro dela certinho. Tem aqui a lista com os valores padrão, só que em inglês, então a gente vai colocar chamada da função, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, echo lang, e aí eu chamo aqui, ó, arquivo hosts, na posição plans, na posição free, na posição users, que é onde tem as informações dos usuários, ó, users. Beleza? Ó, agora eu posso copiar isso aqui, ó, Ctrl C, e vou colocar em todos os LIs aqui, ó. E aí é só eu ir trocando agora. O próximo é o space. Então eu coloco aqui, ó, space. O próximo é o suporte. Então eu coloco suporte. E o último é o help. Eu coloco o help. Beleza? E aqui por fim eu coloco, ó, o sign up for free. Eu coloco aqui também, eu colo novamente. Tá? E aqui vai ser o que? Vai ser o button, né? Que é o rótulo do botão. Beleza? Só conferir aqui, ó, button. Beleza? Ó, voltei, atualizei, ó, vamos atualizar. Ó, veja que tem em português, ó, 10 usuários incluídos, 2 GB de armazenamento, suporte e-mail, tá? Inscreva-se grátis. Se eu trocar para o inglês, ó, mensagens em inglês, botão também em inglês, nome do plano em inglês, tá? Fazer a mesma coisa para o Pro agora, né? Então a gente vem aqui embaixo, ó, dá um Ctrl V. No caso aqui, o que a gente quer, ó, hosts, dentro do host eu quero o plans, dentro do plans eu quero agora o Pro, e dentro do Pro eu quero o title, que é o título do plano, tá? E aqui em cima, ó, eu vou copiar todas as listas aqui para ser mais rápido. Ó, copiei aqui todos os LIs, beleza? E embaixo aqui eu venho aqui e colo esses LIs aqui. Beleza? Aí é só trocar, ao invés de ser o plano free, é o plano pro. Então eu troco todos os frees aqui por pro. Beleza? E aqui embaixo, ó, também vou copiar aqui, ó, para colocar o título do botão, né? O rótulo do botão. Ctrl C, vem aqui embaixo, coloco um Ctrl V e chamo aqui, ó, pro.button. Beleza? Salvei. Voltei aqui, ó, atualizei.
Agora sim, ó, tudo em inglês, beleza. Se eu for para o português, tudo em português. Ó, 20 usuários incluídos, 10 GB, assinar esse plano. Se eu quiser voltar para o inglês, eu volto para o inglês, tá? Beleza. Só para finalizar, eu vou passar uma dica muito interessante aqui para vocês. Ó. Vamos supor que você queira, vamos supor que a informação de quantos usuários estão inclusos no plano, vamos supor que essa informação venha do banco de dados. Então você não consegue criar estaticamente aqui, ó, quantos usuários são para cada plano, tá? Então a gente pode criar o quê? A gente pode criar um parâmetro aqui, ó. Então eu vou colocar aqui que aqui ele recebe o parâmetro 0. E aqui embaixo também, ó, nos users included, né? Eu também vou colocar que ele recebe um parâmetro 0. Certo? E no português eu vou fazer a mesma coisa. Aqui ele recebe 0 e aqui ele recebe 0. Tá? Você pode usar quantos parâmetros você quiser, ok? Então vamos supor que ao invés de usuários, eu poderia colocar outro parâmetro, ó, 1. Certo? Vou deixar usuários aqui. Você pode passar quantos parâmetros você quiser dentro de cada uma dessas frases aqui, tá? Então eu passei o parâmetro 0. Agora eu vou voltar no meu controller e vou criar aqui ó, uma variável chamada data. Esse data vai ter na posição plans e aí ele vai receber. Eu vou falar aqui que ele recebe. Vamos colocar aqui o nome dos planos. Né? O plano free ele tem 10 usuários e o plano pro tem 20 usuários. Beleza? Só um teste bem rápido. Vamos supor que essa informação viesse do banco, né? Mas aqui para ficar mais rápido, vou fazer dessa forma. E aí eu passo essa variável data lá para minha view, para ser carregada lá, tá? Beleza. Agora, ó, beleza, salvei. Se eu voltar aqui e atualizar, ó, veja como está aparecendo aqui, ó, ele aparece o 0, né? Como o parâmetro não está setado, ele coloca aqui esse 0. Mas então vamos setar ele. Como que eu faço para setar? Na view, ó, aqui ele é no users, né, que ele tem um parâmetro. Aí aqui na função lang, o segundo argumento que eu vou passar é um array, e aí esse array ele respeita o índice do parâmetro lá na frase. Tá? Então, por exemplo, que eu coloquei 0, então significa que a posição 0 do array vai ser colocada aqui. Se eu tivesse outros parâmetros, né, então, por exemplo, parâmetro 1, a posição 1 do array seria colocada aqui e assim por diante. Tá? Então, aqui no caso, eu vou colocar que eu quero, né? A minha variável, como que veio a variável? Deixa eu só relembrar, a variável plans na posição free. Tá? Então, eu coloco aqui, ó, plans na posição free. Beleza? E embaixo, aqui no users do Pro, eu coloco também aqui, só que agora eu quero o plans na posição Pro. Tá? Essa informação plans Pro, ela veio aqui do controller. Tá? Beleza, ó, atualizando aqui, vejam que agora ele coloca certo, ó, 10 e 20. Tá? Então ele substituiu. Vamos supor que eu quero dar um upgrade aqui nos planos. Tá? O Free agora ele vai ter 15 usuários e o Pro agora vai ter 35 usuários. Então eu atualizei aqui, beleza, salvei. Quando eu volto aqui ó, e atualizo, ele já está atualizado. Ó, 15 usuários, 35 usuários. Se eu for para a versão em português, mesma coisa. 10, opa, aqui ele não mexeu porque eu acho que a gente não trocou aqui pelos parâmetros. Eu tinha colocado, mas eu não tinha salvo o arquivo. Tá? Agora eu salvei, vou atualizar. Agora sim, ó, 15, 35. Beleza? Então, se você precisa colocar uma informação que é dinâmica, né, que pode mudar de um request para outro, você pode definir aqui dentro do seu arquivo de tradução, tá? Você pode passar aqui esses parâmetros, tá? Bom, então vejam aí que é bem simples você criar um projeto no CodeIgniter 4 com suporte a vários idiomas. Espero que esse conteúdo te ajude. Qualquer problema, qualquer dúvida, é só você deixar o comentário que eu tento, na medida do possível, ajudar vocês. Muito obrigado e até a próxima.